Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos de 1 a 5. A partir desse texto nós vamos ministrar nesta noite a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo número 26, versos de 1 a 5. Hoje nós encerramos esta sequência de mensagens a partir da expressão bíblica: e Jesus disse aos seus discípulos. Pregamos nos últimos meses sobre essas orientações. A partir dessa expressão, Jesus disse aos discípulos, nós então abordamos assuntos, temas que nós julgamos como sendo instruções, ensinos de Jesus para a sua igreja hoje, a partir dos ensinos que ele deixou aos discípulos naquela época. Então esse é o último tema, é a última mensagem com essa conotação, abordando essa ideia, essa temática. Semana passada, domingo passado, nós falamos sobre o fato de que nós, como discípulos, nós podemos entristecer ao nosso Senhor ou nós podemos alegrar o nosso Senhor. Nós, como discípulos, na nossa dinâmica espiritual, na nossa vivência cristã, se nós desobedecemos aos ensinos, às palavras de Jesus, às suas orientações, nós o entristecemos. Mas se nós servirmos ao Senhor com dedicação, nós deixamos Ele alegre. Se nós compartilhamos aquilo que nós conhecemos sobre Ele com as outras pessoas, nós o alegramos também. Se nós crescemos em maturidade espiritual, ou se nós aprofundamos o nosso conhecimento de Deus como nosso Pai, isso também alegra o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir do texto de Mateus 26, do verso 1 até o verso número 5, nós então hoje vamos falar sobre a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo, a necessidade de nós confiarmos nessa soberania e também, amados, com uma ideia de que o discípulo, ele confia no seu mestre. O discípulo e esta confiança que nós precisamos depositar em Jesus. Porque nós vamos ver a partir desse texto de Mateus 26 que Jesus então estava dizendo aos discípulos que ele não estaria mais junto com eles fisicamente presente. Que a partir então dessa orientação, Jesus agora cumpriria o seu plano salvador. Ele iria para o Pai. E os discípulos deveriam continuar então o chamado ministerial, deveriam continuar fazendo a obra para a qual Jesus os preparou durante mais ou menos 3 anos e meio. Então nessa noite nós vamos compartilhar sobre esta confiança que Jesus ele nos apresenta, para que a partir então disso nós de fato passemos a confiar plenamente no Senhor. Leiamos o texto, Mateus 26, a partir do verso 1, eu leio a tradução da linguagem de hoje. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, então a partir desse texto ele não ensina mais os discípulos. A partir de Mateus 26 e desse relato do evangelista Mateus, Jesus conclui todos os seus ensinamentos para os discípulos. A partir de agora ele vai cumprir o plano de salvação. Ele vai cumprir aquilo que o reservava, ou seja, a prisão, o julgamento, a morte, a ressurreição, a ascensão à presença do Pai. Então, o evangelista Mateus ele já nos deixa essa informação muito importante. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas aos discípulos, ele então disse para os discípulos, verso 2: vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Irmãos, essa não é a primeira vez que Jesus fala aos discípulos que ele vai morrer. Não é a primeira vez que Jesus diz: olha, meus amigos, meus seguidores, meus discípulos, eu vou morrer. Eu não estarei para sempre com vocês. A minha presença física não será coeterna junto com vocês. Nos outros momentos, os discípulos não entenderam muito bem aquilo que Jesus estava falando. Teve um episódio onde até o apóstolo Pedro chega para Jesus e fala assim: imagina, Senhor, você morrer, você não vai fazer isso. Pedro repreende Jesus quando Jesus dá essa informação. Mas depois de passar um tempo e Jesus caminhar com os discípulos e eles amadurecerem um pouco mais na fé deles, eles então compreendem essa verdade e essa realidade.
Agora os discípulos não questionam mais a Jesus, agora eles não interrogam mais a Jesus, porque eles agora já tinham então esse entendimento de que era necessário Jesus partir. Ele diz: vocês sabem que daqui a algum tempo, 2 dias, vai ter a festa da Páscoa, e eu, Jesus falando, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, além de dizer que ele morreria, Jesus já apontava o jeito que ele ia morrer, a forma, através da crucificação. A maneira mais cruel de se matar alguém naquela época, a maneira mais tirana de tirar a vida naquele contexto, porque a pessoa, além de ser chicoteada antes, além de ser açoitada, espancada, ela era obrigada a carregar a cruz. Alguns estudiosos dizem que não era a cruz completa, as 2 hastes, mas apenas a haste vertical, porque a horizontal, a vertical já estava no local. Então ele carregava apenas aquela haste horizontal, mas de fato o condenado carregava o peso do madeiro sobre si até o lugar de crucificação. E além disso, irmãos, a pessoa ficava pendurada lá até morrer. Alguns tinham as mãos e os pés amarrados, outros era pregado mesmo com cravos, e Jesus foi pregado literalmente, e ele fica na cruz aproximadamente 6 horas, pendurado até morrer, agonizando, sofrendo até então morrer. E se o dia estava terminando e o prisioneiro ou o condenado não morresse, os algozes fraturavam as pernas para que a morte dele fosse ainda apressada. Aconteceu isso com Jesus. Quando chegaram diante da cruz, viram lá que os 2 ladrões, os malfeitores, não tinham morrido, quebraram as pernas para apressar a morte. Quando chegaram perto de Jesus, viram que ele estava morto, apenas feriram o lado direito do Senhor. Então ele aponta como ele morreria, crucificado. Verso 3. Ele continua dizendo: os chefes dos sacerdotes, os líderes dos judeus, se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Jesus já também aponta para os discípulos quem é que seria o responsável pela sua morte. Quem mataria ele? Ele declara: os líderes dos judeus. Eles estão tramando, estão fazendo um plano ardiloso, um plano secreto para me matar. E eles diziam: não vamos, os sacerdotes, aqueles que estavam tramando a morte de Jesus, não vamos fazer isso durante a festa da Páscoa, para não haver uma revolta no meio do povo. Vamos orar a Deus, amados? Jesus, prepara o nosso coração agora para a continuidade desta palavra. Nós precisamos confiar no Senhor. Cada momento da nossa vida, cada fase, cada etapa, nós precisamos depender do Senhor. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou, Pai, na escassez. Nós, como discípulos, como seguidores, precisamos confiar plenamente no Senhor, porque Tu és um Deus soberano. O Senhor criou os céus, criou a terra, e domina, e governa, e rege sobre todas as coisas. Por isso nós precisamos, como discípulos, nos aproximar do Senhor com essa confiança de que o Senhor é soberano. O Senhor é Deus, presciente, que conhece todas as coisas e que nos ministra nas nossas necessidades, para que nós não sejamos, ó Pai, pegos de surpresa por alguma coisa, mas o Senhor sempre traz paz ao nosso coração. Faça isso nessa noite, através desta palavra possamos conhecer um pouquinho mais ao Senhor e aumentar a nossa confiança em Ti como o nosso Deus. Fala conosco, ó Pai, essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a preocupação de Jesus aqui é antecipar para os discípulos aquilo que iria acontecer a ele. E nessa antecipação, Jesus queria também preparar o coração daqueles discípulos. Sempre que a gente é pego de surpresa, isso gera alguma instabilidade, não é assim? Aquele parente que chega de surpresa sem avisar, gera um pouco de instabilidade. Aquele filho que vem sem avisar, gera um pouco de incerteza, de instabilidade. Aquela visita que chega assim, a gente está esperando também, às vezes desconcerta. Você está em casa de boa, só de bermuda, assistindo televisão, ele toca a campainha e o irmão da igreja tem que correr, vestir a camisa, botar uma roupa mais legal para poder receber a pessoa. Então tudo que acontece de surpresa ou de supetão, como alguns dizem, tira um pouco da nossa estabilidade, a gente fica um pouco desconcertado.
Agora imagina Jesus pegando os discípulos de surpresa, ou não antecipando para eles. Imagina Jesus simplesmente indo preso, sendo morto, e como que ficariam aqueles discípulos? Como que eles reagiriam a essa situação? Como que eles iriam agora desempenhar o ministério deles? Porque de uma hora para outra o Senhor não estava mais com eles. Então, quando Jesus chega para os seus discípulos aqui no Evangelho de Mateus capítulo 26, e começa então a conversar com eles, a antecipar o que estava acontecendo, Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos para o que aconteceria a ele como Jesus. E também Jesus prepara o coração dos discípulos para o chamado ministerial que eles deveriam desenvolver. E essa preocupação, ela é muito importante também para nós hoje. Como que nós podemos ser antecipados ou ter antecipação de algumas coisas? Através da palavra de Deus. Irmãos, o discípulo ele não deve ser pego de surpresa, porque a Bíblia ela é um norte, a Bíblia é uma orientação. Então a volta de Jesus, por exemplo, não pode pegar nenhum de nós de surpresa, por mais que ele não disse a data e o dia e a hora que vai voltar. Mas o discípulo precisa estar preparado para essa volta, e o discípulo precisa, através da leitura da palavra de Deus, entender mais ou menos o período, a época em que isso vai acontecer. O fato é que dia e hora ninguém sabe, mas nós temos que preparar o nosso coração para isso que vai acontecer na vinda do Senhor e também na nossa partida diante do Pai. Como que eles iriam reagir agora sem a presença do Senhor Jesus Cristo? Como que você reage quando alguém muito íntimo, muito querido, muito próximo de você simplesmente deixa de estar na sua vida? Normalmente essas surpresas, elas não são muito agradáveis. E uma realidade é que Jesus não estaria presente mais com eles fisicamente. Jesus está dizendo, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas eu não vou permanecer aqui na terra. Eu não estarei mais com vocês, eu vou subir para o Pai, eu vou estar na presença do Pai, mas não significa que eles estariam sozinhos. Não significa que eles estariam abandonados. Se Jesus não estivesse mais fisicamente presente, como não está, não significa que nós estamos órfãos, amados. Jesus, ele está presente, mas na pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Ele não está mais fisicamente, carnalmente presente, mas através da presença e da ação do Espírito em nós, nós podemos perceber, sentir a presença do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós oramos a Jesus, por isso nós conversamos com Jesus, por isso nós agimos como se Ele estivesse aqui, porque de fato Ele está, não fisicamente, mas em Espírito. Então os discípulos precisavam compreender essa mudança que aconteceria, para que a partir então dessa nova realidade, eles pudessem continuar a motivação de desenvolver o seu ministério que Jesus estava dando para eles, que era justamente cumprir a grande comissão. Nesse texto nós podemos aqui trazer 3 princípios, 3 lições muito práticas para nós. A primeira delas eu já antecipei para os irmãos, está lá no verso número 2. Jesus antecipa como ele iria morrer. E eu já disse para os irmãos que essa antecipação de como ele morreria seria de maneira através da cruz. Jesus diz para os discípulos, eu estou pronto para morrer, e eu vou morrer crucificado. Depois dele concluir os seus ensinos, depois dele completar os seus ensinamentos para os seus discípulos, ele então sai do templo. E essa saída do templo também tem um caráter espiritual envolvido aqui, porque lá no capítulo 25, antes um pouquinho, nós vemos essa informação de que Jesus saiu do templo, e com essa saída do templo, ele está dizendo que aquele lugar agora, sem a presença de Jesus, não tem mais nenhuma relevância na questão espiritual, seria apenas uma construção, seriam apenas pedras. Amados, quando Jesus ele saiu do templo literalmente, ele está dizendo, olha, a partir de hoje o templo não é mais a morada de Deus. A partir de hoje o templo não é mais a habitação de Deus. A partir de agora Deus não vai habitar num lugar físico, como era a ideia dos judeus, mas Ele vai habitar em espírito no coração de vocês. E essa é uma mudança também de paradigma na vida daqueles discípulos. Porque eles estavam acostumados antes com a presença física literal de Jesus, mas agora eles teriam que se contentar com a presença espiritual dele.
Jesus, ele antecipa para os seus discípulos como ele vai morrer. Jesus conforta os seus discípulos, afirmando que a sua morte não seria o fim, mas ele morreria para cumprir também as profecias da palavra de Deus. Quando Jesus fala para os discípulos, olha, eu vou morrer no dia da Páscoa, isso tem uma verdade espiritual também intrínseca aqui. Morrer no dia da Páscoa, Jesus então está cumprindo as profecias todas do Antigo Testamento, de que ele seria o Cordeiro de Deus que viria para tirar os pecados do mundo. Jesus está deixando de maneira bem clara para os seus seguidores que a sua morte não seria apenas uma morte, mas seria a morte vicária. De que assim como o Cordeiro no Antigo Testamento morria e derramava o seu sangue para o perdão dos pecados das pessoas, agora ele, como o Senhor, o Messias, vai morrer justamente na Páscoa. Porque a Páscoa tem todo um sentido, tem toda uma esfera. A família judaica ela tinha que separar o cordeiro alguns dias antes, deixar esse cordeiro separado, depois tinha que matar aquele cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro, aplicar nos umbrais das portas. Aquele animal ele era assado, ele era comido pelas pessoas da família. Então, amados, Jesus dizendo, olha, eu vou morrer no dia da Páscoa, ele está dizendo, eu vou morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso traz para nós a mensagem de uma morte salvadora, de uma morte salvífica, que Jesus, ele entrega a sua vida para nos redimir e para nos resgatar. E essa seria a mensagem principal dos discípulos de Jesus. A partir dessa verdade de que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele vai agora então pregar. Os discípulos vão agora repartir ou transmitir essa mensagem. E essa mensagem chega a nós hoje como Jesus sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus fala que vai morrer na cruz, ele está dizendo também para os discípulos, olha, eu vou carregar sobre mim toda a vergonha que o pecado traz para o coração e para a humanidade. Porque, amados, se a crucificação era a maneira mais cruel de se matar alguém, o fato de Jesus ser crucificado não é apenas um acaso da época. O fato dele ser crucificado, ele estava dizendo para os discípulos e para nós hoje, olha, eu vou trazer sobre mim toda a vergonha que o pecado tem imputado no ser humano até agora. Jesus está dizendo que a morte dele na cruz seria uma morte redentora e que nele estariam os nossos pecados. Nele estaria então a nossa culpa, a nossa condenação. Sobre ele iria recair toda a nossa pequenez, todas as nossas falhas. Amado, Jesus morrer na cruz não era apenas uma maneira cruel de se matar alguém, mas ele estava dizendo e cumprindo as profecias de que sobre ele iriam recair todos os pecados da humanidade. Então ele morre para nos livrar da morte. Ele morre para que nós pudéssemos agora, pela fé nele, termos uma relação de intimidade com ele. E quando nós hoje olhamos para a cruz, ou quando nós hoje temos essa imagem da cruz, nós temos que entender, meus irmãos, que essa imagem da cruz é um incentivo. É um incentivo para quê? Para que eu e você possamos vencer o pecado que ainda domina sobre nós. Porque se ele morre na cruz para trazer sobre si essa imagem de levar o pecado da humanidade, toda essa vergonha, como nós vamos reagir diante dessa imagem? Nós temos que olhar, bom, se Jesus morreu na cruz e levou sobre si o pecado ou a vergonha do pecado na minha vida, eu preciso então olhar para a cruz, dizer, Senhor, obrigado porque você morreu por mim na cruz. Eu vou, a partir disso, lutar para não pecar mais, porque se eu não lutar contra o pecado na minha vida, eu estou dizendo que a morte dele na cruz não teve valor para mim. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para o texto, Jesus está dizendo, olha, eu vou morrer no dia da Páscoa como Cordeiro de Deus, eu vou ser crucificado para trazer sobre mim o pecado da humanidade toda, e para que vocês possam, a partir do meu exemplo, ou da minha morte, lutar para que o pecado não mais domine sobre vocês. E assim, nós possamos perseverar para que todas as consequências espirituais ruins que o pecado traz sobre nós, elas possam, através da cruz de Jesus, ser deixadas de lado. O convite que Jesus fez para os seus seguidores foi, se alguém quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: se você quer vir após mim, deixe o seu pecado para trás, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e você vai poder então seguir o meu exemplo. Em segundo lugar, verso 3 e verso 4, Jesus aponta quem mataria ele. Quais seriam os seus inimigos, ou quem eram os seus inimigos? O texto fala que os chefes dos sacerdotes estavam reunidos com os líderes, e eles, nessa reunião secreta dirigida pelo sumo sacerdote, fizeram um plano então para matar Jesus Cristo. Ele está revelando quem era o seu inimigo. Mas não só quem era inimigo de Jesus, porque, irmãos, quem é inimigo de Jesus é inimigo de quem? É nosso inimigo também, não é assim? Se aqueles líderes judeus, eles estavam agora se colocando como os inimigos de Jesus Cristo, os discípulos tinham que ter esse entendimento de que aqueles mesmos homens seriam os seus inimigos também. De que aqueles que perseguiram e armaram aquela situação para que Jesus fosse morto na cruz, não iriam titubear de fazer o mesmo com eles. Então, a partir dessa orientação, Jesus está dizendo: olha, fique esperto, cuidado com essa gente, eles não são gente boa. Eles não são gente boa, eles vão querer passar rasteira em vocês também. Então, irmãos, hoje, para a nossa vida, quem é inimigo de Jesus? Essas mesmas coisas, pessoas, ou filosofias, ou doutrinas, ou conceitos que são contrárias a Jesus, são também nossos adversários. Então, se o mundo hoje ele conspira contra o Evangelho de Jesus e contra a pessoa de Jesus, como que nós vamos ser amigos do mundo? Não tem como. Porque se o mundo é inimigo de Jesus, automaticamente o mundo é meu inimigo também. Então não há nenhuma forma de companheirismo, ou de integração, ou de nós nos envolvermos com as coisas que o mundo nos oferece. Esses homens, eles planejam a morte de Jesus, e não foi de agora. Não foi agora que eles estavam planejando isso. No Evangelho de João, lá no capítulo 11, nós temos uma informação, amados, que logo depois da morte de Lázaro, abra sua Bíblia em João, capítulo número 11, verso número 53. Logo depois da morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro, aqueles homens já começaram então a conspirar, desde lá, contra Jesus Cristo. 11, a partir do verso número 53, nós lemos essa informação importante. Já no verso 51 fala que naquele momento Caifás não estava falando de si mesmo, mas estava falando de Jesus Cristo. E no verso 53 o evangelista João diz: então, daquele dia em diante, aqueles homens já estavam tramando para, de alguma forma, prender Jesus, de alguma forma matar Jesus. Por quê? Porque Jesus estava se tornando o maior inimigo deles. Eles eram religiosos, eles defendiam a lei de Moisés, eles tinham todo o seu aparato religioso, mas eles estavam indo contra a vontade de Deus. E nós entendemos aqui então, amados, que os inimigos de Jesus eram os religiosos daquele contexto. E lá no João capítulo 11, 53, fala que daquele dia em diante eles já começaram a fazer planos para matar Jesus. E no 54 fala: por isso Jesus já não andava, Jesus não andava publicamente na Judéia, mas foi para a região chamada Efraim. Então esses homens, eles já estavam querendo, de alguma forma, atentar contra a vida de Jesus. Porque Jesus começa a bater na moral desses homens, Jesus começa a confrontar os princípios espirituais desses homens. Desde que Jesus entra em Jerusalém, a entrada triunfal, as pessoas aclamam Jesus, ele entra no templo, ele purifica o templo. Jesus começa a tecer duras críticas ao modo daqueles homens conduzir a vida deles religiosamente. E isso aumentou, inflamou ainda mais o desejo dele de matar Jesus Cristo. E eles vão até o final, então, para cumprir esse desejo de eliminar Jesus, porque Jesus estava sendo um grande adversário para as suas filosofias. Com isso, o discípulo aprende que os maiores traidores de Jesus são exatamente aqueles que deveriam
reconhecê-lo e adorá-lo. Quando Jesus nasce, lá no começo do Evangelho, e os magos então vêm para visitar Jesus, perguntando onde é que está o rei dos judeus, o que o rei Herodes faz? Ele manda chamar os sacerdotes. E pergunta para os sacerdotes: vem cá, me diz uma coisa, existe alguma profecia que fala sobre um rei dos judeus que iria nascer em Belém? Os sacerdotes falam: sim, várias profecias, inúmeras, dizendo que iria nascer um menino em Belém, seria o rei dos judeus. Então percebam, irmãos, que esses homens que deveriam ser aqueles que reconhecessem a chegada de Jesus e entendessem e tomassem Jesus como o seu Messias, o seu Deus, o seu Senhor, eles simplesmente rejeitaram Jesus na vida deles e eles passaram agora então a ser os piores inimigos de Jesus. Quem são hoje os maiores traidores de Jesus Cristo? São aqueles que deveriam reconhecê-lo ou adorá-lo. Amados, não é exagero se eu afirmar agora que os maiores traidores de Jesus estão assentados em bancos de igrejas. Não na nossa, não aqui no Morumbi. Amém. Mas, queridos, hoje os maiores traidores de Jesus não estão talvez lá no mundo, não estão em outras filosofias, eles estão dentro da própria igreja de Jesus. Como eu falei no domingo passado, ou nós entristecemos ou nós alegramos a Jesus. E toda vez que eu entristeço o meu Senhor, eu estou sendo como um traidor. Quem foi que entregou Jesus para esses inimigos dele? Judas. Judas era discípulo de Jesus. Então, amados, nós temos que cuidar com essa perspectiva. Nós olhamos para o texto e falamos: os inimigos de Jesus foram os sacerdotes, os escribas, os líderes. Ok, naquele contexto, mas e hoje? Hoje os maiores inimigos de Jesus talvez estão sentados dentro dos templos religiosos. Porque quando eles não vivem para adorá-lo, quando eles não reconhecem Jesus como Messias, o Senhor, eles estão simplesmente traindo os propósitos de Jesus para as suas vidas. Mas esses traidores, eles têm uma roupagem de autoridade. E sabe por que eles não reconhecem Jesus? Porque eles não querem perder a cadeira de autoridade e de prestígio. Hoje, irmãos, muita gente não reconhece Jesus como Senhor e Salvador pessoal, porque nós não queremos deixar Jesus se assentar na cadeira, na poltrona de autoridade da minha vida. O sumo sacerdote, os escribas, todos esses homens, eles deveriam se rebaixar a posição deles, a uma posição de servos, e eles não queriam fazer isso, eles queriam continuar na cadeira de autoridade. E quando nós, como discípulos, não nos humilhamos diante do Senhor e não nos rebaixamos numa posição de servos, queremos manter uma posição de status e de autoridade, nós estamos nos tornando como esses homens, os piores inimigos do Senhor Jesus Cristo. A falta de humildade, a falta de entrega, a falta de entregar tudo nas mãos do Senhor, evidencia que de fato nós estamos também conspirando contra Jesus, estamos matando, não Jesus, mas o seu Evangelho e o seu poder de salvação. A Bíblia revela que os maiores inimigos de Jesus não são aqueles que não conhecem a Ele. Os maiores adversários de Jesus não são aqueles que o conhecem. No filme Deus Não Está Morto 1, há um momento onde que o professor lá que era incrédulo, ele então coloca toda a sua raiva para fora e justifica por que ele não cria em Deus. Porque em algum momento Deus não salvou a mãe dele que estava doente. E a partir daquele momento, então, aquele homem, por não confiar em Deus, ele se tornou um inimigo de Deus. E na história do filme, aquele professor influenciava os alunos a ter esse pensamento: Deus não existe, Deus não está morto. Então, alguém que estava na presença de Jesus por alguma frustração, ele se tornou o mais ferrenho de todos os adversários de Jesus. E isso, amados, acontece ainda hoje. O maior inimigo de Jesus não é aquele que não conhece, são aqueles que conhecem Jesus, mas não servem, não vivem para Ele como deveriam. Mas sim aqueles que, em conhecendo, não deixam que Ele exerça o seu senhorio nas suas vidas. Os maiores inimigos de Jesus não são os sacerdotes, não são os escribas, os fariseus, os saduceus, os herodianos, aqueles grupos religiosos da época. Os maiores inimigos de Jesus são aqueles que não se sujeitam ao seu senhorio. Os maiores inimigos de Jesus hoje, irmãos, é aqueles que estão boicotando
o senhorio de Jesus nas suas vidas. Por isso nós temos que ter cuidado, porque talvez nós estejamos vivendo mais como inimigos de Jesus do que como discípulos de Jesus Cristo. Último lugar, verso número 5. Jesus mostra, Jesus revela. Jesus traz para os seus discípulos a forma com que ele iria morrer, crucificado na cruz. Jesus fala que nós seríamos os seus inimigos, e pensar nisso, irmãos, é algo que nos deixa às vezes muito comovidos com isso. Pensar que eu posso ser um inimigo de Jesus é algo que mexe sim comigo, com a minha conduta cristã, com o meu jeito de me relacionar com Jesus. Longe de nós essa realidade. Mas vamos em frente, verso número 5, Jesus mostra então quando ele seria morto. Não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo judeu. Se eles já estavam planejando essa morte de Jesus desde a ressurreição de Lázaro, nem mesmo a santidade da Páscoa, irmãos, poderia conter a dureza daqueles homens de matar Jesus Cristo. Apesar que eles falavam assim, olha, não vamos fazer isso durante a festa da Páscoa para não trazer revolta, eles não estavam preocupados com a santidade da Páscoa, ou a questão espiritual, aquilo que a Páscoa simbolizava para as pessoas. Porque no contexto judaico, a Páscoa tinha um papel espiritual muito importante, muito significativo. Mas aqueles homens não estavam preocupados com essa questão espiritual, estavam preocupados em satisfazer a vontade deles de matar o Senhor. Então o plano deles não era matar Jesus durante a Páscoa, mas como Judas coopera, e aí entra o traidor. Porque a traição de Jesus acelerou o processo. Na mente dos traidores, vamos fazer isso depois da Páscoa, para não ter muita revolução, a cidade vai estar menos cheia de gente, então não vai ser algo tão chamativo, vamos deixar a Páscoa passar e depois a gente faz isso. Mas a traição de Judas acelerou o processo. E eles não poderiam perder então aquela oportunidade de fazer o que eles tanto queriam. Mas só que enquanto aqueles homens estavam fazendo aquilo, ou aquilo estava acontecendo no dia da Páscoa, na verdade Deus estava revelando que Ele é soberano sobre o tempo. Porque se Jesus morre no dia da Páscoa, não é porque os fariseus, os sacerdotes estavam tramando e prenderam Ele, não, é porque Deus permitiu que aquilo acontecesse naquele tempo, exatamente naquele momento. Algo que acelerou esse processo foi saber onde Jesus estava, e Judas deu essa dica. Lá em João, que nós lemos 11:53, fala que a partir daquele momento, então, Jesus já começou a evitar alguns lugares, porque Jesus sabia da intenção dos discípulos, mas Jesus também sabia que não era aquele o momento dele morrer. Mas agora, então, com a localização exata, os discípulos, junto com eles lá no monte, Judas sai e vai e entrega. Aqueles líderes não iam perder a oportunidade de fazer aquilo que eles queriam fazer, não importasse se era mais a Páscoa ou não, porque a lei judaica proibia a pena capital, a morte de alguém no dia da Páscoa. Mas no plano de Deus foi exatamente isso que aconteceu. No dia da Páscoa, Jesus morre para que o plano de Deus se cumpriria, ou seja, o Cordeiro de Deus morre para tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus morre no tempo certo, querido. A Bíblia diz que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, ele nasce no tempo que Deus determinou ele nascer. E a Bíblia também fala que Jesus morre no tempo determinado para ele morrer, nem antes e nem depois, porque quem governa, quem tem autoridade sobre o tempo é o Senhor.
Quem tem autoridade e domínio sobre essas questões é o nosso Deus. Embora aqueles homens estavam planejando, arquitetando já há muito tempo, aprove a Deus fazer cumprir no dia da Páscoa, para que todas as profecias apontassem para Jesus, pudessem ser então cumpridas. E Jesus está dizendo para os discípulos: olha, não tem mais por que retardar aquilo que precisa ser feito. Olha, eu preciso morrer para que eu possa então completar o plano de salvação, e isso tem que acontecer agora. Esse é o momento, essa é a época, esse é o tempo. Jesus tranquiliza aqueles seguidores, e ele então se lança praticamente para a morte. Jesus, ele se entrega, meus irmãos, porque se ele quisesse, ele não seria preso, mas ele simplesmente se entrega. Por quê? Porque chegou o momento. Chegou a época, chegou a data específica para isso acontecer. Por quê? Porque Deus estava no controle daquela situação toda. E os evangelistas vão descrever a riqueza de detalhes nesses últimos dias de Jesus. Se a Bíblia silencia de toda a juventude, toda a fase adulta de Jesus, nessas últimas horas, nesses últimos momentos, os evangelistas vão descrevendo tudo o que aconteceu com ele, quase que de hora em hora, porque a morte dele era o grande evento no processo de salvação. E dessa maneira Deus revela a sua superioridade sobre as resoluções dos seus inimigos. Os líderes planejaram: não vamos fazer isso no dia da Páscoa, mas Deus falou: não, vai acontecer no dia da Páscoa, porque quem manda aqui sou eu. Quem tem o domínio, quem tem o poder sou eu. Eu sou o Deus soberano, eu sou o Criador, eu tenho a superioridade, eu domino, eu controlo as coisas que acontecem. E quando nós temos essa percepção, queridos, isso é importante para nós também. Se Deus controla o tempo, se Deus é o Senhor na minha e na sua vida, se quando as coisas acontecem, não acontecem fora do tempo, isso é algo para a nossa segurança e para a nossa tranquilidade. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós dependemos do Senhor, amados, nada vai acontecer antes nem depois do tempo. As coisas vão acontecer no tempo que o Senhor determinar. Nós constatamos que os fatos acontecem não como as pessoas querem. Querido, as coisas não vão acontecer na sua vida conforme você quer, conforme você determina, ou no dia em que você marca, ou na hora em que você faz isso. Porque se isso acontecer na minha e na sua vida, não é Deus que está governando a nossa vida. Se as coisas acontecem ao meu bel prazer e no meu tempo, não é Deus que está governando as nossas vidas, porque as coisas vão acontecer na hora em que o Senhor determinar. As coisas vão acontecer na hora em que Deus determinar, inclusive em relação ao tempo, a hora, o local em que Jesus iria ser morto. E isso acontece também na nossa vida em relação ao tempo e a hora em que Deus determina as coisas para que aconteçam para nós. Diante de tudo isso, amados, nós podemos caminhar então numa profundidade da nossa dependência e da nossa confiança nessa soberania de Deus. Nós vemos aqui Jesus dizendo para os seus discípulos: olha, fiquem tranquilos, não se apavorem, tenham tranquilidade, tenham paz, confiem em mim, eu sou o Senhor, eu sou soberano, eu domino, eu governo, eu direciono, podem ficar tranquilos, porque eu vou estar com vocês. Amém, queridos? Amém. Se você puder, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos caminhar nessa maturidade espiritual. Isso, irmãos, é reflexo de maturidade. Confiança é reflexo de maturidade e de aprendizado e de caminhada com o Senhor. A paixão, a ressurreição, que pareciam ser algo tão obscuro, tão trágico para aqueles discípulos, até mesmo incompreensíveis, agora se tornam significativos para Jesus. A traição, a crucificação, a morte, agora se tornam a verdade central na vida dos discípulos e também para o ministério deles. Porque agora aqueles homens, eles vão ministrar a partir dessa verdade.
a sua fé, a sua confiança, a sua esperança no Senhor estavam centradas nessas verdades. E isso iria influenciar não só a vida, quanto a pregação dos seus discípulos. Por isso esse entendimento era importante agora. Fiquem tranquilos. Isso que vai acontecer comigo é algo que está planejado por Deus, faz parte da soberania de Deus. Então vocês podem descansar, vocês podem confiar de que a fé de vocês vai estar solidificada nessa verdade, nisso que vai acontecer. E é isso que vocês vão ter que pregar, é isso que vocês vão ter que anunciar para as pessoas. Jesus antecipa aos discípulos como seria a sua morte pela crucificação. Antecipa que os líderes iriam fazer isso, seriam os emissários de Satanás contra Jesus. Quem são hoje os emissários de Satanás contra o Evangelho? Quem são hoje os enviados de Satanás para destruir o Evangelho, destruir a igreja, destruir a família, destruir os casamentos, os relacionamentos? Irmãos, nós temos que identificar quem são os nossos inimigos para que nós possamos lutar contra os nossos inimigos. Precisamos identificar quem é o nosso adversário para que nós lutemos contra ele. Jesus fala que tudo isso vai acontecer no tempo determinado pelo Pai na vida dele. Ele faz isso para preparar os discípulos para reagir de forma equilibrada, consciente diante daqueles fatos futuros. Mesmo assim, os discípulos ficaram um pouco impactados com aquilo. Saber antecipadamente o que aconteceria com o Mestre era importante na vida daqueles discípulos. Ter essa antecipação era algo confortante para eles. Nós também hoje, pela palavra, nós temos o privilégio de saber antecipadamente algumas coisas. Nós sabemos, irmãos, pela palavra que o mundo não vai melhorar. Nós sabemos pela palavra que as coisas do mundo não vão ficar melhores. Nós sabemos pela palavra que o mundo está caminhando cada vez mais para a destruição, para a degradação, e as coisas vão ficar cada vez piores. Essa é uma verdade que a Bíblia nos apresenta. Então nós sabemos que o mundo está caminhando para a sua própria autodestruição. Esse conhecimento prévio nos ajuda a ser mais eficientes no nosso ministério, na nossa vida, na nossa conduta cristã. A nossa dependência, o nosso conhecimento, a nossa confiança, elas são muito significativas para a nossa vida espiritual. Vamos orar a Deus. Pai, obrigado porque o Senhor nos revela antecipadamente aquilo, ó Pai, que está reservado para nós e também para a sua igreja. Obrigado, Deus, porque através da tua palavra nós podemos antecipadamente saber aquilo que vai acontecer com a humanidade, com as pessoas. E tudo isso, ó Pai, direciona o nosso ministério, a nossa vida cristã, a nossa vivência espiritual. Pai, que a partir desse conhecimento prévio nós possamos ainda mais confiar e depender do Senhor. Ó Pai, reconhecer a tua soberania, o teu controle, Deus, a tua grandiosidade, o quanto o Senhor é tremendo, o quanto o Senhor é grandioso, o quanto o Senhor governa e guia e guarda todas as coisas. Através, ó Pai, desse conhecimento nós podemos também animar a nossa própria fé, a nossa confiança, porque nós sabemos se alguma coisa está acontecendo errado hoje para nós, é porque assim, ó Pai, está separado. E nós sabemos, ó Pai, de que o tempo de refrigério ele vai vir sobre as nossas vidas. Nós sabemos que a hora certa o Senhor vai nos dar, ó Pai, o refrigério, o livramento. O Senhor vai responder as nossas orações, o Senhor vai atender as nossas súplicas. No tempo oportuno, o Senhor vai ministrar sobre nós com poder e graça. Obrigado porque o Senhor nos revela essas coisas, Deus, para que a nossa fé possa estar alicerçada, confiando cada vez mais em Ti. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar.